clube como o Grêmio e Inter, eles não compram os caras à vista. O Flamengo vai lá e ficha. O Flamengo chegou no River, esse De La Cruz aí, 18 milhões de dólares, tá aqui. E vai embora, bota De La Cruz embaixo do braço e vai embora. O Grêmio e Inter, eles têm que ter oportunidade de mercado e compra. O Grêmio comprou o Arezzo, o Aravena, tudo parcelado, parcelas semestrais. Então tu compra os jogadores e tu tem que pagar. E aí ela vai crescendo. Claro que eu não gostaria de ver os principais jogadores saindo do Sul. Eu não gostaria de ver o Gabriel Carvalho sair com 17 anos, 18 anos para jogar na Arábia. Mas o problema... Mas é que se tu não vender, daqui a pouco o teu clube ele vai estar tão inviável que tu vai estar jogando terça e sexta na Série B, que nem o Cruzeiro ficou 3 anos. O que me preocupa antes disso que tu está dizendo é que o Inter recebeu 120 milhões da Liga, recebeu mais 100 e tantos milhões do Daniel. E o Inter não tem dinheiro, tá tendo. Não basta vender um jogador, tem que vender 3. O Inter chegou a ter eu lembro, pelo menos, no começo da gestão, que era uma forma de sair da vida de ter de vender jogador para pagar contas, criar novas receitas, fazer uma gestão diferente, mudar o clube de patamar. Infelizmente, né, por motivos, não vou nem falar dos motivos, teve enchente, teve outras questões, tá bem, não tem problema. Mas o Inter não conseguiu, tá fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Tem de vender jogador sempre para pagar dívida. O que mais me preocupa... O Inter fez pior, tá? E o Grêmio tá nessa situação também. Sempre coloco, o primeiro alto investimento desse período dos últimos anos foi a venda de 10% dos direitos de TV. Pior ainda. Era 20 e depois... É o pior negócio do mundo. Da história. Nunca vão achar um negócio pior que esse. Aí venderam 10%, 100 milhões, algo assim. 120. Fizeram investimentos. Agora tá tendo que vender também para pagar aqueles investimentos. O que mais me preocupa quando eu escuto o noticiário, e no caso do Inter que está contratando um volante, e eu acho que isso deve ser um ponto de atenção do torcedor e um ponto de debate. Porque vender, o Flamengo vende. Tá. O Palmeiras vende. O Palmeiras vendeu agora o Hendrick, o Estevão, o Real Madrid e o Barcelona. E o Guilherme lá, Luiz Guilherme. O River vendeu o Mastuono vendeu o Echeverri. 45 milhões. O Echeverri tá aqui. E tem resultado de campo. O Echeverri tá aqui no banco. E o Mastantuono, depois do Mundial, vai pro Real Madrid. Então, nós somos vendedores. O que mais me preocupa é quando eu ouço no noticiário o seguinte: o Inter tem 3 nomes no mercado que ele tá olhando pro lugar do Fernando. O William Arão, o menino do Juventude, o volante do Juventude, Kaique. E o Irala. O Arão é um veterano pronto, rodado, multicampeão, 34 anos. O Kaique é um emergente de 29 anos. E o Irala tem 19 anos, seria um investimento do futuro. Nenhum deles conversa com o outro aqui. E isso me preocupa. Qual é o teu projeto? É buscar jogador jovem, como foi feito com o Bernabé, para potencializar e vender? Ok? Não, é buscar veterano. Então, isso é um ponto de discussão. Para onde é que está indo? O projeto é simples, é o que o dinheiro alcança. A bala do Inter é o sonho ideal, né? Então não tem projeto. Não, eu discordo, não. É o que o dinheiro alcançasse. Olha, pudesse é a urgência. Graça, é a urgência. Salário, vai trazer esse jogador só pelo salário. Eu tenho certeza que no mundo ideal do Alessandro Barcelos, você traz um jogador do São Lourenço, Independiente, enfim, o São Lourenço, que é um volante, o Irala. Partindo do noticiário, a gente está montando uma ideia a partir do noticiário. Que é um cara jovem, talentoso, que mais cedo ou mais tarde vai botar uma camisa de seleção argentina e que por jovem o mercado da Europa está sempre mais vigilante a ele. Mas nesse Mundial você precisa ter os 4,5 milhões para pagar. Se você não tem, quem tem a Arábia, que parece que é quem vai levar o jogador, você vai para a prateleira, que é uma expressão sua, Léo. Vem para a prateleira de baixo. A prateleira de baixo seria o William Arão com 33 para 34 anos, que ganha euro. Se você não chega no preço dele, você vai no Kaique, que é a prateleira mais possível para você. Não é o ideal. Mas se não tem a bala pro Irala, então bala pro Irala... Por que eu insisto na questão do dinheiro novo? Porque assim, eu vejo os mesmos dirigentes, não estou só falando só do Inter, do Grêmio também, falando de a cada eleição no novo projeto, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e o match day, e aí não criam novas receitas, não se cria um novo dinheiro. Aí chega numa competição, consegue chegar adiante, tem que vender fulano, Beltrano. Então essas receitas não estão sendo geradas com o negócio de futebol desta maneira, isso é um fato. Sabe por que eu discordo do Inter precisa vender o Vitão? Porque sabe o que é? O Inter vai vender o Vitão agora, né? Na teoria, o Inter vende o Vitão agora. Sabe qual vai ser o nosso debate no final do ano? O Inter está com dificuldades financeiras. A venda do Vitão não vai mudar em nada a realidade financeira do Inter. Então, só vai tornar o Inter menos time. E vai tornar o Inter um time mais fraco, que não vai avançar nas competições e que vai fracassar. Mas por que o Alessandro Barcelos faria isso se não tivesse feito?
o efeito final do ano de você abater uma dívida. Porque o prejuízo é dele, Vini. Não, mas é que... Você vai bater nele. Mas tu tá tentando, como é que o Guerrinha fala, curar câncer com aspirina. Entendeu? Tu vai vender o Vitão e vai deixar de ter um jogador que é importante na tua estrutura de time, porque no final das contas é futebol, gente. É dentro do campo que as coisas vão se decidir. É dentro do campo, só que pra tu chegar dentro do campo bem estabelecido, tu precisa ter um fora do campo, um pré-campo muito organizado e forte. Se tu tiver com dívidas pesadas, com o juro te comendo na mesa contigo todos os dias, e tu começar daqui a pouco a atrasar uma premiação, atrasar um salário, a máquina do clube ela é pesada, e para essa máquina funcionar, como a gente não tem receita... Se o Inter depende da venda do Vitão, tá tudo errado no Beira-Rio, então tá tudo errado no Beira-Rio. Se o Inter depende da venda de um jogador tão importante pro grupo, pro clube, tá tudo errado. Tá tudo errado no Beira-Rio, tá tudo errado na Arena, tá tudo errado na Arena da Baixada, tá tudo errado no estado do Corinthians, porque os clubes brasileiros e o Flamengo, que sustenta muito da sua grandeza na sua receita, mas também vendendo jogador, o menino no Flamengo brilha e vende. E aí ele busca um cara mais veterano e pronto. É o modelo de negócio do Flamengo. Todo mundo vende. O Flamengo, depois de viver 2 anos franciscanamente... Não mais. Foi 2013 a 2017. 2018 ele já começa sendo vice-campeão da Sul-Americana. E foi campeão da Copa do Brasil pobre, né? Foi. Que é uma coisa fora da curva dele. Isso. Tá. O Flamengo começou a ser rico vendendo vendendo Vini Júnior. O zagueiro, Léo... Teve um zagueiro que vendeu pro Milan. Mas esses dois são as vendas mais... Não, mas vendeu 3, 4 jogadores e ficou rico. Já o Grêmio, que vendeu 1 bilhão de jogadores, ficou pobre. Depois disso, porque o Grêmio começou a contratar jogadores veteranos que não deram resposta, que custaram caro e que foi isso. No caso do Inter tem uma questão que tem a atual gestão, ela está há bastante tempo no clube. Né? Então, assim, de alguma maneira, seja pelo cenário, ou seja por incapacidade sua, ela não conseguiu quebrar esse modelo. Não. Tentou, acredito que tenha tentado com boas intenções, mas não quebrou, porque está chegando no final e está tendo de vender o jogador mesmo que tenha jogo decisivo para vender. Essa situação do dinheiro, ela teria alguma lógica. Para mim, o Inter não vende o Vitão, tá? Não vende o Vitão. Porque não quer ou porque o mercado não absorve? Não, porque vai continuar jogando com o que está jogando desde o início. O Inter tá... se o Inter tivesse alguma preocupação em resolver o problema das contas, como o Léo está defendendo, que agora é necessário... Não estou defendendo, estou te dando uma informação que eu ouvi de alguém lá de dentro. Melhor ainda. A seguinte frase. Não sabemos da empolgação... ipsis literis o que eu ouvi. Tá? E eu até escrevi sobre isso. Mas tu não me lê, né? Tu leu o Diogo, tu leu o Maurício, tu leu o Pedro, mas tudo bem. Eu tirei pra me irritar. Exato. Mas assim, não vamos cometer loucuras. Eu sei da empolgação do torcedor, eu sei que estamos nas oitavas da Copa do Brasil, da Libertadores, mas a dívida cresceu muito e nós temos que combater isso. Mas por que não vamos entrar na empolgação do torcedor. Perfeito. A informação não vou contestar, não vou te contestar por isso, Léo. Mas sinceramente, eu começo a rir quando eu escuto. Porque o Inter pegou e vendeu ativo de 50 anos, há 2 anos atrás. Há 1 ano atrás, o Inter vendeu um jogador por 22 milhões. E sabe o que aconteceu com esse jogador? Aí agora... Esse jogador foi a salvação do ano passado. Tudo bem. Porque no ano passado... Porque no ano passado... Eu sei que não pode. Assim, o ideal é ser que nem esses caras estão na TV aqui. Não, tô dizendo... Agora, o negócio é... Se não tivesse comprado o Bernabé, que foi depois, eu até entenderia. Mas depois disso, comprou um jogador por 4 milhões e meio de dólares. Depois. Então não adianta me dizer, porque aí tu vai dizer, mas tu diz, comprou a pagar daqui a... Sim, mas vai ter que pagar. Tem que pagar. Mas todos fazem assim. Então não tem lógica. Mas não é todos, Léo. Todos fazem assim. Todos, nós estamos falando do Bernabé, do Vitão e da venda de ativo. César, os clubes brasileiros, e é por isso que depois de muito tempo, os clubes passaram a se dar conta de que sim, é preciso organizar o próprio campeonato para vender mais ativos do campeonato, para poder faturar, tá? Os clubes entenderam que precisa fazer um fair play financeiro que vai ajudar não só a regrar o mercado, mas também vai ajudá-los, a partir de regras estabelecidas e rígidas, a se organizar. 27 de 40, 2/3 dos clubes se candidataram a participar do grupo de trabalho para criar o Fair Play no Brasil. Os caras estão entendendo que, do jeito que tá, tu vai ter que te entregar para um investidor estrangeiro, e aí tu vai ter que ter
a loteria de ser um cara como o Textor, que levantou o Botafogo, ou a 77, que fez o que fez com o Vasco, ou tu vai fazer que nem o Cruzeiro, que estava à porta da falência. Eu não posso aceitar que uma reunião de clubes agora, o problema não está no faturamento. Não, o Palmeiras tem lucro, o Flamengo tem lucro, a gestão... O problema não está no faturamento dos relatório clubes. Galápagos, tá? Relatório da Convocados com a Galápagos. As receitas, eu vou te dando números, a receita aumentaram 10%, tá? De 23 para 24, tá? Do ano passado em relação a 23, 10%. A dívida, 22%. Nós estamos vivendo num país... Hoje saiu a Selic, ontem. Botar para sair? 14,5, né? Pode aqui. Mas então, por que os clubes não gastam menos? Esse modelo associativo, Léo, da maneira que ele está no Brasil, ele está falindo. Se já não faliu, não tem como tu gastar. Eu concordo com vocês. Não tem como tu gastar 2 vezes mais e arrecadar. Só que não é um modelo, pelo amor de Deus. O que faz tu gastar? Tu vende por A e compra jogador 10 vezes pior por A vezes 2. Tá errado. Mas não é um modelo associativo. Tá, mas se o Grêmio e o Inter chegarem um momento, que eu acho que vão ter que chegar um momento, tá? Fazer que nem o Flamengo do Bandeira lá. O Bandeira eleito 2013, acabou. Momento mudou o estatuto, tá? Passou a ser responsabilidade de quem assina, porque o presidente, ele é imputado se tiver... Entrou governança no Flamengo. Basicamente é isso, entrou governança no Flamengo. O estatuto blindou, tu pode gastar... Se eu não me engano, é 40% do que tu arrecada no futebol. Se eu não me engano, esse número está no estatuto. Tanto que o Rodrigo Caetano uma vez me disse: Léo, eu só gasto o dinheiro que eu gero aqui. Se eu vender um jogador, aumentar a receita, eu aumento o meu ganho. Isso uma conversa em off com o Rodrigo Caetano, que era o executivo da época. Então, assim, se Grêmio e Inter chegarem em um momento, tá? Isso, a partir de agora, nós vamos contratar o Camilo e o Baralhas. Vai ser nessa prateleira. Sabe o que acontece no Rio Grande do Sul? A terceira Revolução Farroupilha, onde é que ela começa? Do lado de cá do microfone. Não, agora se tiver... torcedor não entende. Se tiver transparência, Léo, se tiver transparência... Tu acabou de defender a compra do... Tu acabou de defender a compra do Bernabé por um valor caro. Tu defendeu? Defendi. Pois então. Porque é um investimento. O que eu tô dizendo... Como investimento? Você gastou mais do que arrecadou. Não, mas é um investimento a longo prazo. Tá pagando parcelado. Não tá certo. O que pode acontecer é o pelado quer ficar rico, quer fazer as mesmas coisas do rico. É exatamente isso. Isso não pode acontecer. Todo pelado que quiser imitar o rico, ele vai terminar na cadeia. E no futebol é assim, aquele que tem muito pouco quer imitar aquele que tem muito. O Internacional paga mensalmente na sua folha de salários para 2 centroavantes mais de 1 milhão. Por favor. Tem um jogador, desses centroavantes custou o contrato dele mais de 60 milhões. Por favor, está tudo errado. Mas é que, Guerrinha, se o clube chegar ao momento e disser, como o Flamengo fez, o Flamengo ele não foi rebaixado pelo caso Everton. O Flamengo era para ter caído. E era o Flamengo. E ele passou por esse perrengue todo, foram 4 anos. Porém, se acontece isso em Porto Alegre, o torcedor de Grêmio Inter, ele não aceita. Léo, e a crônica esportiva também não aceita. Porque sabe o que falta São muito? Os primeiros a criticar. A crônica esportiva é tudo. Sabe o que falta muito na gestão dos clubes? É transparência. Transparência. Porque assim, o Inter, a gente fala, os gastos, os custos do clube, a dívida aumentou. Peraí, quem tá no clube em janeiro tem que saber como vai estar a dívida em julho. Isso aí é o mínimo. É o mínimo. Tem uma pergunta. É o mínimo. Então, como assim? Em janeiro falaram que a gente ia disputar tudo e agora em julho, não, a gente tem que vender porque a dívida aumentou. Tirando o Bernabé. Eu também acho que não vai vender. Porque ainda acredito que o Inter é um clube de futebol. Tirando o Bernabé, que foi uma compra em parcelas, tá? E vale pro Grêmio também, porque o Grêmio também tá pendurado no pincel, ele tá gastando e antecipou receita de TV, vale pros dois. Tá defendendo a direção de áudio, não, vale pros dois. Se o Grêmio agora não contrata jogadores no início do ano e o Grêmio trouxe bons valores, o que é um baita jogador? Jogador de seleção uruguaia, o que vai estar na Copa ano que vem? A torcida cobra. Se o Inter não compra o Bernabé, a crítica seria que, tu vê, o Bernabé tá jogando o Mundial lá, e o Inter não comprou. Os clubes fazem investimentos. O que tem que acontecer no início do ano, e o Inter acha que olhou para isso, o Inter contratou quem? O menino Romero? De graça. Quem mais que veio? O Vitinho? De graça. O volante. Bernabé? O Carboneiro? De graça. Não, tem que pagar o salário. Então, assim, mas deixa uma pergunta para depois do notícia. Não, entendeu que o de graça é não fichar direito federativo.